Joanesburgo nunca dorme. As luzes brilham, os carros passam em velocidade, a música ecoa pelos bares. E no meio da multidão há histórias que desaparecem rápido demais, mas algumas recusam-se a morrer. Hoje vamos falar sobre duas jovens que saíram para uma noite normal e nunca mais voltaram para casa. Este é o caso de Poppy Kwabe e Bongeka Pungula. Antes de começarmos, se estiveres a ouvir no Spotify, não te esqueças de avaliar o nosso podcast com 5 estrelas, é muito importante para o podcast. Não te esqueças também de nos seguir no Instagram, porque no dia a seguir a ser postado o episódio, eu coloco as fotos do caso com alguns documentos e curiosidades que não contei aqui no episódio podcast. E se estiveres a ver no YouTube, deixa o like, comenta qual é o caso que queres ver aqui no canal e subscreve, porque isto ajuda muito. Este barulho que vocês estão a ouvir é de alguém a fazer obras no piso de cima, então eu não vou esperar que a pessoa pare de fazer barulho, vou tentar ao máximo tirar este barulho, parece que eu me estou a peidar, mas é o que temos para hoje, é o que eu consigo dar. Agora apaga as luzes, coloca os fones, porque esta história é pesada. Era maio de 2017. Joanesburgo fervilhava como sempre. Vida noturna intensa. Música, táxis privados, movimento constante. Poppy tinha apenas 24 anos. Era descrita pelos amigos como energética, divertida e extremamente sociável. Acompanhava a amiga Bongeka Pungula, de 28 anos. As duas saíram naquela noite como milhares de jovens fazem todos os fins de semana. Nada indicava perigo. Nada indicava que aquelas horas seriam as últimas das suas vidas. Segundo relatos, elas passaram parte da noite em um bar conhecido na zona de Sonton, uma área moderna e rica de Joanesburgo. A madrugada aproximou-se e foi aí que decidiram pedir transporte para casa. Um gesto banal, quase automático. Entrar num carro, confiar em alguém, voltar para casa. Mas naquela noite alguma coisa correu terrivelmente mal. As horas passaram. Os familiares começaram a perceber que algo estava errado. As chamadas não eram atendidas. As mensagens ficavam sem resposta. Nenhuma das duas apareceu em casa. E depois veio a descoberta. Os corpos de Poppy Kwabe e de Bongeka Pungula foram encontrados perto de uma estrada em Joanesburgo. Tinham sido baleadas, executadas, abandonadas como se as vidas delas não significassem nada. A notícia espalhou-se rapidamente pela África do Sul, porque este não era apenas mais um crime. Era um caso brutal envolvendo violência contra mulheres no país. E isso abriu uma ferida que já estava longe, muito longe de cicatrizar. Para entender o impacto deste caso, precisamos falar sobre o contexto. A África do Sul enfrenta há décadas níveis extremamente elevados de criminalidade, mas existe algo ainda mais assustador: a violência de género. Muitas mulheres sul-africanas vivem diariamente com medo de assédio, agressões e feminicídio. E enquanto o caso de Poppy e Bongeka ganhou atenção nacional, houve uma explosão de revolta pública, porque duas jovens tinham saído para se divertir e acabaram assassinadas. Nas redes sociais começaram a surgir perguntas. Até quando? Quantas mais? Por que as mulheres continuam inseguras até
nas tarefas mais simples. O caso tornou-se símbolo de algo muito maior. Não era apenas sobre duas vítimas. Era sobre um sistema inteiro que parecia falhar constantemente na proteção das mulheres. A investigação começou rapidamente e a polícia focou-se quase de imediato num homem que tinha transportado as duas naquela noite. O motorista tornou-se o principal suspeito. Segundo informações divulgadas na altura, acreditava-se que as jovens tinham entrado num carro privado antes de desaparecerem. Mas havia problemas, muitos problemas. Versões contraditórias, falta de clareza, detalhes desaparecidos. E, como em muitos casos mediáticos, começaram também as especulações. Algumas pessoas acreditavam que o crime tinha sido planeado, outras achavam que era algo que aconteceu durante o trajeto e saiu completamente do controle. Mas havia um detalhe que tornava tudo ainda mais perturbador. As duas mulheres foram mortas juntas. Isso sugere algo importante. O assassino não teve medo, não entrou em pânico, teve controle suficiente para dominar duas vítimas. E isso, em muitos casos de true crime, aponta para alguém extremamente confiante ou habituado à violência. O assassinato destas duas jovens deixou marcas profundas, principalmente porque qualquer pessoa conseguia imaginar-se naquela situação. Uma saída normal, uma viagem curta, uma última decisão aparentemente inocente. E depois, silêncio. Muitas mulheres em Joanesburgo começaram a partilhar rotinas de sobrevivência, enviar localização em tempo real, fotografar matrículas, nunca viajar sozinhas, ligar para alguém durante o percurso. Há algo profundamente triste nisso. Quando medidas de sobrevivência se tornam hábitos diários, percebemos que o nível de medo é enorme. Até hoje, o caso continua envolto em dúvidas e controvérsia, porque mesmo com suspeitos identificados e detenções feitas ao longo da investigação, muitas pessoas acreditam que nunca houve respostas totalmente satisfatórias, e isso é algo comum em casos mediáticos. Às vezes, o verdadeiro judicial não coincide com a verdade emocional das famílias, e o sentimento que permanece é sempre o mesmo: incompleto. Quem eram realmente as duas jovens nos seus últimos momentos? Elas perceberam o perigo? Tentaram fugir? O assassino falou com elas? Ou tudo aconteceu rápido demais? São perguntas que provavelmente nunca terão uma resposta. E talvez seja isso que torne este caso tão perturbador. No fim, o caso de Poppy e Bonkeba não é apenas uma história sobre crime. É uma história sobre medo, sobre vulnerabilidade e sobre duas vidas interrompidas demasiado cedo. Porque às vezes o mais assustador não é um serial killer escondido nas sombras. É perceber que uma noite perfeitamente normal pode transformar-se num pesadelo sem aviso. Bom, se chegaste até aqui, comenta, avalia o canal, coloca as teorias da conspiração que tu quiseres. No YouTube, se chegaste até o final do vídeo, comenta silêncio. Quero saber quem ouviu o episódio até ao fim. Não te esqueças, segue o podcast no Spotify para mais episódios de True Crime. Podes também maratonar os que já temos aqui disponíveis. Lembra-te, nem todos os monstros se escondem.